A Polícia Civil, desde o início do ano, vem realizando as investigações das entidades, apesar da limitação que a gente tem de servidores, a gente tem caminhado com essa investigação. No decorrer dela, nós tivemos a informação que vários bens adquiridos com recursos públicos do município de Araxá, recursos esses que foram repassados em 2014, estavam em situação de abandono, sem a utilização devida. Um dos objetos da nossa investigação é checar se houve algum tipo de desvio do recurso, ou seja, se os dirigentes ou alguma pessoa se apropriou indevidamente, mas também verificar as condições, a utilização do bem público que foi adquirido, no bem que foi adquirido com recurso público. No caso do COAFRO, nós identificamos uma situação de não utilização desses bens, pedimos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, tivemos a ordem judicial para fazer a arrecadação. Deixar claro que a Polícia Civil cabe, além de investigar os crimes, também indicar ao Poder Judiciário situações que indiquem má utilização, malversação de recursos públicos. Além dessas, existem outras situações? No caso do COAFRO, existe uma investigação específica para o COAFRO, uma vez que em 2014, quando foi realizada o repasse dos recursos, em 2015, depois com a investigação, verificou-se que as contas apresentadas pelo Conselho não foram apresentadas. Durante a investigação, nós já percebemos um déficit na administração desse Conselho e também identificamos que sequer sede existia, possuía o Conselho quando foi liberado os recursos, que nos causa bastante estranheza, pelos critérios adotados pelo Conselho, que aprovou o projeto, liberou os recursos, e também nos causa estranheza a falta de providência em relação aos órgãos responsáveis por essa auditoria. A Polícia Civil cabe a arrecadação e agora nós vamos indicar ao Poder Judiciário uma nova entidade para que esses bens sejam utilizados. Ô doutor, a última vez que nós conversamos, tinha dezenas de entidades que ainda seriam verificadas pela Polícia Civil dentro desse inquérito que o senhor preside. Como é que está esse trabalho? Tudo tem andado desde então? Tudo tem andado. Na verdade, nossa limitação é uma limitação que é de conhecimento de todos. A Polícia Civil em Araxá, a gente desdobra, a gente faz reivindicação para poder trabalhar, vocês têm acompanhado isso aí. Nós temos uma limitação muito grande de investigadores de polícia aqui, e isso tem afetado essa investigação. A gente não pode esconder, mas a gente tem trabalhado, sabe? O trabalho ele tem acontecido, nós procedemos ao interrogatório de todas as pessoas envolvidas nas entidades, e na próxima semana, provavelmente, juntamente com o Ministério Público, a gente deve fazer uma coletiva para fazer um balanço do que foi levantado até agora. Mas não adianta que o trabalho não parou, ele continua, e agora entramos numa nova fase. Uma fase de análise documental, nós temos um volume muito grande de papéis para serem analisados, uma fase de verificação de responsabilidades, como que esses recursos foram aprovados, esses projetos foram aprovados pelo Conselho, esses recursos foram repassados, para verificar a responsabilidade não só penal, também administrativa, de probidade dessas pessoas, e verificar também o processo de auditoria e fiscalização existente atual, se ele tem sido eficiente no sentido de barrar algum tipo de desvio ou malversação de recursos. A minha pergunta era justamente essa, porque além das entidades, cabe responsabilizar aqueles que aprovam e fazem esse repasse, não é? No caso, se não me engano, os conselhos pertinentes, a Prefeitura de Araxá e a Câmara Municipal. A Polícia Civil, o Ministério Público, cabe nós agirmos, nos casos de desvio, havendo indícios de ilícitos, etc. E nós, a Polícia Civil, nós não vamos substituir as pessoas que têm essas responsabilidades, como você já apontou. O que acontece é que cada um, dentro das suas atribuições, tem que desempenhá-las, de modo a evitar que o crime aconteça. Se a pessoa, se o órgão, se aquele determinado responsável, ele não agiu, ou se de alguma forma contribuiu para que ocorressem desvios ou malversação de recursos públicos, não tenha dúvida que se nós apurarmos crimes, eles também serão responsabilizados. Quantas entidades, depois desse pente fino, ainda estão sendo investigadas? Nós mantemos ainda a investigação sobre todos aqueles convênios que foram celebrados em 2014, sem exceção. Nós passamos agora, na verdade, por um novo momento, que é o momento de análise e comparação e auditoria, na verdade, documental.
É um momento que provavelmente, dado a nossa deficiência de pessoal, vai tomar tempo, mas nós começamos aí pelo COAFRO e já há indícios aí da liberação de recursos para uma entidade que provavelmente não teria condição de gerir, e também sequer tinha sede, né, segundo consta, e também hoje esses bens que foram comprados com recursos públicos sem utilização. E essa sede que na qual vocês apreenderam esses equipamentos? Na verdade, trata-se de uma outra entidade. Estava sendo cedido uma sala para abrigar, né, esses bens. Nós, na investigação, não identificamos, até o momento, já reportamos isso ao Ministério Público, que não só o COAFRO, mas outras entidades que receberam recursos sequer sedes possuem. Então isso é um motivo de preocupação, já que se a gente não barrar o repasse de recursos para entidades sem condição de gestão, o que a gente vai ter no futuro é investigação, mas em cima de investigação, sempre aquela dúvida sobre essa ou aquela entidade. O que a gente não pode, eu peço a atenção de todos, o que a gente não pode fazer é generalizar. Araxá tem boas entidades, tem pessoas comprometidas com o bem público, pessoas que realmente se dedicam ao bem público. Não podemos generalizar, enquanto não tivermos definido pessoas responsáveis e entidades que estão com a situação precária, nós não indicaremos o nome da entidade. Essa citação me faz lembrar da APAI, que também é objeto de investigação, mas é uma entidade que tem sede, atende a comunidade. Esse inquérito também continua aberto? Nós vamos falar sobre a respeito do COAFRO. Tá, conforme nós avançarmos nas outras entidades, a gente vai pontualmente fazendo as diligências e comunicando à imprensa.